Tem muitas coisas que não mudam nada de fato na minha vida, mas que ainda assim me incomodam. Afinal, acho que você não vem ver o Salem Habitat pra mudar a sua vida, né? E uma dessas coisas é pessoas dificultando coisas simples. E cara, isso rola muito em animações. Seja porque elas se forçam a não entender algo, ou às vezes ela ouviu alguma coisa de alguém e resolveu replicar sem pesquisar antes. Esse tipo de coisa acontece muito com o Rei Leão, a ponto de que várias vezes eu pensei em fazer esse vídeo, mas eu sempre desistia pensando que, não, isso na verdade é muito bobo, nem é um problema tão grande assim, deixa quieto. Só que, eu parei pra pensar que independente do motivo desse vídeo existir, ele ainda pode ser considerado informativo e chamar a atenção de algumas pessoas. E se eu conseguir arrumar nem que seja um pouquinho toda essa grande confusão, já vai valer a pena? Todo mundo conhece Rei Leão, né? A história de Simba, que quando criança tem seu pai desvivido, e por influência do seu tio Scar, aquele que realmente o desviveu, ele acha que foi tudo a sua culpa, então foge pro mais longe dali. E depois de ser adotado pelo casal gay mais famoso da Disney, ele cresce feliz, mas anos depois tem que voltar à Pedra do Rei para derrotar Scar e tomar seu lugar de direito no trono. Obviamente, mega resumão da história. Anos após seu lançamento, diversas outras coisas foram saindo como parte dessa franquia, sejam as continuações, a série de televisão Guarda do Leão, os filmes live action, os livros, sendo que esses dois últimos são muito responsáveis por toda a confusão, e a graphic novel do Scar. Se você for pensar logicamente, com bastante atenção, não é difícil saber o que fica onde. Os filmes se alinham numa única história, com o terceiro se passando parte antes do primeiro filme e outra parte durante ele, e a série se passando durante o segundo filme e terminando após ele, ou seja, duas prequels. E pelo menos atualmente, essa é a linha do tempo fechada de Rei Leão no audiovisual. Ué, mas e os livros? Bom, por mais famosos que eles tenham se tornado, tanto lá fora quanto aqui, e independente da sua qualidade de escrita, afinal esse vídeo não é pra comentar do que é bom e o que não é, esses livros foram lançados ali junto do primeiro filme. E embora eles sejam oficiais, eles não são canônicos, porque sim, existe diferença entre os dois. Oficial, no caso, seria algo licenciado pela Disney, e algo canônico é aquilo que se encaixa na história principal. Por exemplo, em Kingdom Hearts, nós vamos a diversos mundos de diversos universos da Disney. Isso significa que Sora, Donald e Pateta estiveram, por exemplo, no próprio Rei Leão? Não, eles estiveram lá no universo dos jogos, mas não significa que eles estiveram no universo principal desses filmes. Porém, esses jogos são completamente oficiais, pois eles foram feitos com o aval da Disney. Deu pra entender? E aí que chegamos nos filmes live actions, que acho que pro grande público foram os maiores responsáveis por toda essa confusão. E eles caem na mesma coisa dos livros. Eles são oficiais, porém, eles não são canônicos, o que graças a Deus porque eles são horrorosos. Mesma coisa pra série do Timão e Pumba, e a mesma coisa pra graphic novel do Scar. Todas elas são oficiais, mas não canônicas. Mas é aí que tu me pergunta, ué Salem, mas como você pode afirmar isso com tanta certeza? Na verdade, é bem simples, tanto com argumento, quanto com conteúdos oficiais que comprovam o que eu tô falando. Os filmes animados de Rei Leão e a própria série ignoram veementemente qualquer material que sai de fora, e a maior prova disso mesmo é os livros. Eles foram lançados junto do primeiro filme, como eu comentei, em 1994, porém, a sequência Rei Leão 2 saiu em 1998. Com isso, você e eu concordamos que isso era um bom tempo para que os elementos desses livros fossem incorporados no filme, não é? Bom, isso não aconteceu. Tanto Rei Leão 2 quanto Rei Leão 3 ignoram qualquer coisa que esses livros digam. Não é à toa que as teorias da época que usavam os tais livros quase sempre tinham que fazer uma baita salada para conseguir encaixar certas informações como canônicas, porque os filmes iam contra elas. Isso sempre foi muito óbvio, afinal, por que diabos eles nunca citariam Copa em mais nada? Nem o filme, nem a série e nem mais nenhum outro conteúdo cita o Copa. E a maior prova da sua existência nesse universo é uma mudança de design de um filme pro outro, que todo mundo sabe que só aconteceu porque inicialmente não se foi pensado em uma sequência para Rei Leão, e quando ela foi feita, eles precisavam que o design do bebê se parecesse com o que eles desenvolveram para Kiara. Inclusive, anteriormente eu dava até certo crédito para essa teoria, porque eu lembrava que nos livros o Copa morria de verdade, mas ele não morre. Isso foi justamente uma teoria do porquê ele não estaria em Rei Leão 2, quando na verdade o motivo é muito simples, ele não é canônico. Por isso que um momento ele só tá lá, normalmente, nesses livros, e no segundo filme ele não tá. E sinceramente, embora a teoria seja divertida, a maioria dos pontos dela não são lá muito convincentes. Ah, isso explica porque o Simba é super protetor com a Nala. Não é
óbvio porque ele é. Ele sabe o que acontece se uma pessoa tomar decisões erradas. Afinal, o seu pai morreu por causa disso. Ele simplesmente não quer que a filha passe pelo que ele já passou ou se meta em perigo desnecessariamente como aconteceu com ele. Isso óbvio, não lembrando que as Terras Sombrias são lotadas de pessoas que seguiam seu tio homicida. A série encaixa nisso também. Mesmo tendo diversas oportunidades, na maioria esmagadora das vezes, ela ignora totalmente os livros. E aí você me diz, a maioria? E bom, sim, eu já vou entrar mais a fundo nisso daqui a pouco. Isso, claro, não falando como esses livros foram escritos ao mesmo tempo do filme por equipes diferentes, que dificilmente se comunicavam. O que é meio claro porque as informações deles meio que entravam em conflito às vezes. De acordo com A Tale of Two Brothers, o Zazu teria se tornado mordomo do reino porque a sua mãe, Zuzu, era antes dele. Mas, em Friends in Need, seria porque ele foi responsável por salvar a Sarabi. É uma coisa muito semelhante àqueles casos de jogos de filmes que tinham muitas vezes só um roteiro inicial do filme original ou só rascunhos dele, e por isso tinham histórias tão drasticamente diferentes. É muito provável que os responsáveis por Rei Leão 2, 3 e Guarda do Leão sequer tenham tido acesso a esses livros. E assim, mesmo que fosse canônico toda essa parada do Kopa ter sido morto ou coisa semelhante, por que isso não dariam nenhum indício real de que isso aconteceu dentro do filme? Afinal, morte não é uma coisa nova para Rei Leão. E quando a Guarda do Leão deu sua própria origem para a cicatriz do Scar, morreu completamente de vez a validade de qualquer um desses livros, porque o que podia render alguma dúvida, o passado, agora não rendia mais, porque antes mesmo disso, nós tivemos diversas contradições aos livros, como o próprio fato do Scar ser da Guarda do Leão, algo que nunca é mencionado por lá. Mas Salem, isso não põe em xeque Guarda do Leão também? Se os filmes são canônico oficial, quem garante que a série é canônica então? Assim como outros casos de séries derivadas da Disney, como a série de Operação Big Hero e de Rapunzel, Guarda do Leão atua no que eu chamo de canônico por enquanto. Isso é, se a Disney fizer uma sequência de algum desses filmes, provavelmente ela vai ignorar as séries porque é muito mais fácil vender um filme sem ter que fazer o público geral ter que ir atrás de outro material, principalmente de uma série de várias temporadas e episódios. Mas, se a série não é diretamente contra o canônico dos filmes, como por exemplo aquela série do Hotel Transilvânia, que é teoricamente uma prequel, mas não faz sentido como uma, ela é o canônico atual. E assim, mesmo que a gente desconsidere completamente o Guarda do Leão, a gente já tem prova o suficiente nos filmes de que os livros não são canônicos, então isso não vai salvar eles. E bom, se você não acredita em mim, após anos das mais diversas árvores genealógicas criadas por fãs, confundindo as pessoas sobre quais leões existem e quais não existem, a conta oficial do Disney Junior fez a árvore genealógica oficial de Rei Leão, e como nós podemos ver, ela leva a Guarda do Leão em consideração também, mas não os livros. Ué, Salem, mas então por que a Had e o Uru estão aqui? Eles não são dos livros? É aí que tem um pulo do gato. Sim, esses são os personagens originalmente de A Tale of Two Brothers, mas é bom percebermos algumas coisas. Enquanto os tons da árvore têm fotos, eles não têm, ainda que eles tenham designs oficiais que poderiam ser utilizados na árvore, seja com fotos do livro ou fazendo um desenho novo no estilo da animação. E, caso não quisessem, podiam simplesmente ignorar os dois, assim como ignoraram o pai da Nala por aqui, já que ele não tinha uma ilustração de verdade. O fato de usarem o nome deles, mas se recusarem a usar uma foto, ou nesse caso os mesmos designs, é muito mais uma comprovação de que sim, dá pra dizer que houve canonização dos nomes, mas não significa que tivemos canonização desses personagens. Porque, se você pensar um pouco, como a história do Scar ainda é dele ganhando a cicatriz por causa de um búfalo, quando nós sabemos que na série é por uma razão totalmente diferente? Novamente, as contradições tornam impossível os dois coexistirem. Então, assim como o live action usou Taka como nome original do Scar, mas não adaptou a Tale of Two Brothers, o mesmo aconteceu aqui. Mas o filme live action é o que me ferve o sangue. Não por causa da qualidade deles, mas porque as pessoas insistem em usar acontecimentos de lá como acontecimento dos filmes animados. E eu não preciso entrar nos acontecimentos dos filmes pra te provar que isso é totalmente idiota. Eu só preciso ser lógico. Você já viu alguém usando uma cena original de Aladdin de 2019 pra animação de Aladdin? Você já viu alguém falando que o Jumba é um vilão por causa do live action de Lilo e Stitch? Você já viu alguém dizendo que a Ariel dos filmes animados é negra porque se
aconteceu no live action? Não, né? Então por que diabos com o Rei Leão os acontecimentos do live action têm que ser contabilizados pros filmes animados? Você é burro, por acaso? Dane-se como o Scar ganhou a cicatriz por lá. Nem os filmes se mantêm coesos sobre como isso aconteceu, já que no primeiro davam a entender que foi algo que ele ganhou numa briga pelo trono com Mufasa, e depois eles voltaram atrás no filme do próprio Mufasa. Dane-se que o Scar, sei lá, gostava da Sarabi e queria ela como rainha. Dane-se que nessa versão o Mufasa é adotado. Dane-se qualquer mudança que eles fizeram em relação à animação. Os acontecimentos dos filmes live action da Disney ficam somente e unicamente no filme live action. Quer prova? Essa é a árvore genealógica oficial dos filmes live action. E note como nem o nome dos pais do Mufasa e Scar são os mesmos. Sobre a graphic do Scar, a Disney não precisa ir muito longe. Novamente, continuidade diferente da proposta dos filmes originais. Ele segue uma linha muito parecida com aqueles livros da Serena Valentino dos vilões da Disney, que criavam origens para os vilões e conectavam todos eles como se estivessem no mesmo universo e em anos próximos, porque ele precisava disso para que eles funcionassem. Mas você sabe que esses livros não se encaixam nos filmes. E é a mesma coisa aqui, assim como live action é uma continuidade diferente para que você possa se divertir lendo, mas não levar muito pra frente. Claro, isso tudo que eu tô falando pode mudar se amanhã a Disney resolver anunciar um Rei Leão 4, que vai usar peças dessa ou de qualquer uma dessas histórias paralelas e assim tornar elas o canone atual. Mas por hora, não. Até porque, como eu disse antes, a Disney vai priorizar aquela família que vai no cinema depois de ter visto o primeiro filme. Mesmo que essa graphic novel fosse canônica, eles não iam considerar porque a grande maioria das pessoas nunca leu ela. Isso não é um dado que eu tô inventando. Grande parte das pessoas que viu o Rei Leão 1, 2 e 3 com certeza nem sabe que existe uma comic da Dynamite. Ah, mas eu gosto mais da versão que o Scar ganha cicatriz de tal versão. Tá. Preferências. Eu, por exemplo, não sou grande fã da forma que a cena de Guarda do Leão é construída, mesmo que eu goste da série. Mas a sua preferência de qual versão é melhor não muda qual é canônica. Assim como não existe problema algum em você, sei lá, gostar mais dos livros do que da série, por exemplo. Até porque canone não significa qualidade e esse vídeo, de novo, não é sobre a qualidade de nenhuma dessas obras. E a série do Timão e Pumba eu acho que eu nem preciso explicar, né? Eu confio na inteligência do meu público de saber que isso é só um derivado brincalhão. Só como mensagem final, esse vídeo não é ataque a nenhuma pessoa. Só eu demonstrando minha frustração totalmente boba sobre o canone de filmezinho de leão pra tentar fazer com que as pessoas pensem um tiquinho mais desenvolvendo seu pensamento crítico. Já que, sinceramente, maior parte desse vídeo é eu falando óbvio. Enfim, esse vídeo foi um tiquinho diferente do que eu normalmente faço por aqui. Mas, se você gostou, dá like, se inscreva e aperta o botão de hype caso disponível. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!